Som, som. Som, som. Começando. Olá, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui, dando continuidade ao nosso culto. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que fala sobre o novo nascimento, a nova criação, como nós devemos nos comportar e como é que devemos viver essa nova vida em Cristo Jesus, certo? Hoje eu escolhi um tema dentro, né, desse novo nascimento, que nós vamos falar aqui um pouco, né? Vamos dar uma breve introdução sobre o que seria esse novo nascimento. Mas eu escolhi um tema para a gente falar dentro desse contexto, né, do novo nascimento em Cristo Jesus, que é um tema que é pouco falado na igreja, né? Eu não sei por quais motivos, e é algo que realmente mexe muito com a natureza humana, né? É tão pouco falado, mas é algo que realmente facilita das pessoas caírem nessa área que é a área da sexualidade. É uma área em que Satanás realmente ataca todas as pessoas, inclusive os cristãos, né? A gente sabe, infelizmente, de muitos testemunhos de irmãos, de pastores, que infelizmente caíram nessa área tão atacada pelo inimigo, e muitas vezes é por falta de conhecimento, certo? Então hoje nós vamos falar sobre isso, os reflexos, certo, da nova criação na sexualidade humana. É isso que nós vamos tratar hoje, certo? Vou tentar, né? A gente não vai explorar tudo, é uma área muito abrangente, tanto em se falando de novo nascimento, que já foi ministrado aqui no louvor, né? A gente viu como é bom estar na presença do Senhor. Depois que a gente entra nessa presença, a gente não tem vontade de estar em outro lugar. E realmente viver para Cristo é algo bom quando a gente entende o plano de Deus para nós, quando a gente entende o chamado de Deus para as nossas vidas, que realmente esse conhecimento ele entra dentro do nosso coração e que a gente realmente tenha compreensão. A gente vê que não é difícil, que não é ruim, de que não é arcaico, de que não é, né, como muita gente diz, é brega, ser cristão. Não, não é nada disso. É muito bom, é muito gostoso, porque é o plano de Deus para nós, certo? Então, nós vamos começar. Vai ser uma ministração talvez um pouco mais extensa, porque eu preciso de várias referências aqui. Eu não vou trazer todas, de maneira nenhuma, estaria sendo pretensiosa, mas eu vou precisar trazer várias referências bíblicas para que vocês possam entender o que a gente está falando, que não vai ser nada difícil, até mesmo porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele não é complicado, né? Tem muita gente que tenta complicar o Evangelho, e não é. O Evangelho de Cristo, ele é simples, gente. Tem gente que fica querendo ver coisa onde não existe. Claro que tem as pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado, e é muito maravilhoso, você que deseja se aprofundar no estudo da palavra, mas o Evangelho de Cristo, ele é simples, para que todas as pessoas possam compreender e entender. Então, assim, vou precisar de mais referências, mas nada que, hoje vai ser complicado, eu não vou entender. Não, super fácil, super tranquilo da gente entender. Primeiro, vamos entender essa questão da nova criação, do novo nascimento, né? O que é isso? E eu trouxe 3 referências para a gente falar sobre essa questão da nova criação, na verdade 4. Existem muitas, a Bíblia é repleta dessas referências que falam do novo nascimento, do batismo em Cristo, mas eu vou usar aqui com vocês umas 4, tá bom? Marcos, no capítulo 16, verso 16, diz assim, bem fácil de compreender. Ele vai dizer assim, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Certo? Então, aqui está muito simples da gente entender o que é essa nova criação, o que é ser salvo, o que é esse novo nascimento. E aí a gente vê aqui Marcos dizendo, olha, quem crê e for batizado, será salvo. Então, para a gente ser salvos, né? E aqui, quando eu leio isso, você pode prestar atenção que já está apontando, na verdade, para a aceitação do Evangelho, quando ele diz isso. Quem crê e for batizado será salvo. Então, para que eu obtenha salvação, e aí a gente vai entender que salvação é essa, me salvar de quê?
é preciso que eu tenha fé, que eu creia. E essa fé é a fé no Filho de Deus. Nós estamos aqui dentro de um contexto espiritual. Então, eu preciso crer em quê? Ou em quem para ser salvo, né? Para adquirir essa salvação. Eu preciso crer em Jesus, no Filho de Deus, para que eu receba a salvação. Então, isso é uma coisa básica para a gente poder iniciar dentro dessa temática da nova criação, do novo nascimento. Então, para que eu receba salvação, para que eu me torne um ser renascido espiritualmente, eu preciso crer, e crer em Jesus Cristo, certo? Uma outra referência que eu estou trazendo aqui para vocês, está lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 28. Diz assim em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Certo? Aqui é outra coisa que também a gente precisa entender dentro desse contexto de nova criação, de nova salvação. Então, primeiro, eu creio no Filho de Deus e recebo salvação. E aqui em Mateus, ele está dizendo, o próprio Jesus ele diz, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão de pecados. Então, a gente vê Jesus dizendo que está derramando o sangue dele, né, do Novo Testamento, e aqui a gente está vendo o estabelecimento do Novo Testamento, e ele diz que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, para que o sacrifício que era feito, o sangue que era derramado, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados limpos, vamos dizer assim, porque eles não eram, na verdade, retirados, as pessoas continuavam pecando, porque elas não entendiam o sentido real da lei. Então, para que esses pecados, para que houvesse sacrifícios pelo pecado do povo judeu naquela época, pelo pecado do povo, existia uma matança de animais. Animais, eles eram sacrificados porque era preciso o derramamento de sangue para que se houvesse o sacrifício pelos pecados do povo. Isso acontecia na Antiga Aliança. E isso era feito, existia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, e isso era um ritual diário que acontecia ali, estava acontecendo sempre pelos pecados, e as pessoas continuavam pecando, as pessoas continuavam, elas não largavam o pecado, elas não conseguiam se livrar, a lei era muito pesada, ela trazia à tona mesmo o pecado, e as pessoas não conseguiam entender o significado da lei. E eu não vou me demorar muito, porque senão a gente não dá para terminar. E aí vem Jesus, o Filho de Deus, e ele mesmo, né, por um plano traçado desde o início da fundação do mundo, porque Jesus ele estava desde a criação do mundo, e Jesus aceitou esse plano e ele veio e derramou o seu sangue, como ele está aqui dizendo, né, o sangue do Novo Testamento. Aqui é estabelecido o Novo Testamento, a Antiga Aliança deixa de existir, e Jesus ele vem e derrama o seu sangue pelos pecados de toda a humanidade, né, dos que estavam presentes, dos que ainda iriam nascer, e Jesus já estava ali com o seu sangue, derramando, fazendo o sacrifício que era antigamente feito na Antiga Aliança. Jesus agora, ele estava fazendo o sacrifício pelo teu pecado e por todos aqueles que ainda vão nascer. Então, Jesus aqui ele dizia, este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados, né? Então, nós precisamos... esse sangue precisava ser derramado para que nossos pecados fossem remidos. Então, quando a gente diz assim, mas para que eu preciso ser salvo? Sou salvo de quê? Né? Salvo e liberto da influência do pecado, da influência mundana. Nós precisamos disso, nós nascemos nessa influência, nós nascemos na carne e precisamos disso. A Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, certo? Então, a salvação, ela vem para isso, para que nós possamos ser libertos dessa influência do pecado. Então, quando Jesus veio, que derramou o seu sangue, ele estava ali remindo nossos pecados. Então, essa nova criação, ela tem os princípios básicos da fé,
para que eu possa receber a salvação, para que eu tenha meus pecados remidos e que eu possa ser livre da influência do pecado, livre da influência mundana, livre da minha própria carne, né? Que foi ministrado aqui no louvor, que é difícil da gente vencer. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne não está, e isso é uma luta diária. E a gente vai conseguindo, com fé em Jesus, né? Clamando pelo sangue dele, que é o único capaz de remir os nossos pecados. Certo? Mateus capítulo 7, 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, eu trouxe essa referência porque a gente vê assim, o que é que acontece? Muita gente aceita Jesus como Salvador, está na igreja, mas ele ainda continua com a vida anterior. Ele confessou com a boca dele, né? Aceitou Jesus como Salvador, mas ele ainda continua com as mesmas atitudes antigas. E eu não vou dizer que essas coisas acontecem do dia para a noite. Você aceitou Jesus e você gosta de mentir. Gostava de mentir. Tinha um hábito de mentir, que eu acho que todo mundo antes de aceitar Cristo tinha esse hábito de mentir. É uma coisa difícil de você abandonar, até para quem é cristão, né? Mentiu muitos anos. Isso não é uma coisa que é automática. Assim como a maioria das coisas de quando nós éramos antes de receber o Espírito de Deus, elas são difíceis, não é do dia para a noite, a gente tem que combater. Mas tem gente que parece que aceita Jesus e não se importa, não. Aceitei, estou salvo, vou para o céu e pronto, e acabou. Se não é assim. Certo? A palavra de Deus, Jesus, ele disse aqui, em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, você precisa, quando você nasce de novo, você é uma nova criatura, que é preciso para que isso aconteça, ter fé em Jesus Cristo, fé no sacrifício que Ele fez, né? Ter os seus pecados remidos, seus pecados perdoados, passar a viver numa vida de santidade, tentando matar a sua própria carne. E isso tudo está dentro do fazer a vontade de Deus. Na hora que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu preciso entender, pronto, agora aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho alguém que comanda a minha vida. E eu preciso fazer a vontade dele. E aproveitando já essa deixa, né, aqui de fazer a vontade de Deus, é que nós vamos entrar hoje, né, no nosso tema, que trata da sexualidade, é o sexo. Hoje nós vamos falar sobre isso, porque é uma área muito atacada, é uma área muito sensível. Eu acho que é a área mais sensível de nós cairmos, homens e mulheres, é essa questão. E aí a gente precisa entender o que é fazer a vontade de Deus, para que a gente possa fazer a vontade de Deus dentro dessa área, tá bom? Muita coisa errada é pregado por aí e muita coisa não é pregado a respeito também. E por isso há tanto desconhecimento dentro desse assunto, né? Então, a gente viu que é ser salvo, né? Ser salvo, gente, é ser livre da influência do pecado, livre da influência de Satanás, né? Quando a gente crê em Jesus, recebe a salvação, nós estamos sendo livres. Recebemos libertação da influência do pecado. Isso quer dizer que nós não vivemos mais para o pecado. Irmã Juliane, você nunca, depois que aceitou Jesus, nunca mais pecou. Pequei, infelizmente. Pequei. Mas a gente não vive em pecado. A gente não vive sob a influência do pecado. A gente peca porque às vezes a gente nem percebe, ou porque a gente não está matando a nossa carne adequadamente. Mas nós temos um Espírito Santo, que é o GPS, como a irmã diz, olha, você errou. E você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão e tem que mudar a direção desse caminho. Você não pode continuar sempre com a mesma coisa, né? Já que o Espírito Santo está em nós, somos nova criatura, nosso espírito é renovado, é renascido, a gente vai lutar aí para vencer isso, certo? Mas nós estamos livres dessa influência, certo? A pessoa salva, ela é trazida à vida novamente. Mas como, né? Até Nicodemos perguntou, como é que pode isso? Ela é trazida à vida novamente, porque para Deus essa pessoa, ela estava morta. Mas como assim morta? Morta nos pecados. Morta nas suas próprias concupiscências. E aí quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente volta a vida para Deus.
livre dessa influência. A gente não estamos mais mortos em nossos pecados, passamos a ter uma nova vida, que é o novo nascimento, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Olha, gente, aí, ó. Aquele velho homem, aquele velho comportamento, aquela velha conduta, isso já se passou. E eis que todas as coisas se tornaram novas. Isso é a nova criação, aleluia. Isso é o novo nascimento, certo? Quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Então, se você tinha o costume de mentir, deixa para lá. Se você tinha o costume de adulterar, deixa isso para lá. De fornicar, deixa para lá. O que é que nós vamos ver hoje? De gostar de pornografia, deixa isso no passado. Você é criatura nova em Cristo Jesus. Vivemos em novidade de vida, certo? Agora vamos entrar dentro desse tema. Deu para entender, mais ou menos, assim, eu dei uma breve introdução, a gente não explorou tudo do que seria o novo nascimento. A gente precisa crer, recebemos salvação, estamos livres da influência do pecado, temos os nossos pecados perdoados, e aí nós passamos a lutar para ser livre das obras da carne, que é agora que eu quero entrar com vocês, lá em Gálatas, muito conhecido, Gálatas capítulo 5, vamos lá, Gálatas 5, eu vou ler aqui do 19... Do 19 ao 21, tá? A gente vai ler aqui. Eu adoro trazer umas bíblias aqui, ó. 5, pronto. Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí como é forte. Então, você, além de aceitar Jesus como seu Salvador, de ter fé em Cristo, você precisa se afastar da influência do pecado. Você precisa lutar contra essa carne, né? Como foi ministrado aqui. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne não. Então, isso é uma luta diária. E eu trouxe essa referência porque existem 3 dessas obras da carne aqui, que são inclusive as primeiras, né? Se vocês observarem aqui, quando é citado. E eu fui dar uma olhada, eu já estava com vontade de ministrar sobre isso já faz um tempo. Mas eu não estava encontrando como encaixar dentro das temáticas que foi dada. E aí, quando o Wendel nos passou a nova temática, aí eu fiquei pensando, eu disse, não, eu vou falar sobre isso. E aí, as 3 primeiras obras da carne que ele cita está relacionada à sexualidade. Prostituição, impureza e lascívia. Todas estão relacionadas com sexualidade. Se a gente for parar e analisar. Todas 3, tá bom? Então, vamos lá. Por que às vezes é tão difícil a gente falar sobre sexo, né? Tem gente que não consegue nem pronunciar a palavra, né? Tem gente que tem tanta dificuldade, eu já vi. Vamos falar sobre aquilo, né? Não consegue dizer. Sexo, gente, sexo é uma coisa natural, é normal, tá? Então, muita gente tem dificuldade de falar sobre sexo, ou porque é constrangedor, ou porque em algumas culturas é até um tabu. Aqui no Brasil foi muito tempo, não sei nem descer mais, né? Não estou dentro aí das novas tendências, mas já foi tabu aqui, e em algumas culturas é tabu, e muita gente se constrange, e muita gente acha que sexo é sujo, inclusive crentes, né? E não tem nada a ver. Sexo não tem nada a ver com sujeira, não tem nada a ver com imoralidade. Agora, quando a gente sai fora do plano que Deus traçou para a sexualidade, aí sim, aí é impuro, é imoral. Então, não sai fora. É isso que a gente vai entender. Dentro, eu sou uma nova criatura, vivendo em Cristo. Então, será que eu estou tratando bem minha sexualidade? Será que eu estou agindo com minha sexualidade dentro do plano que Deus tem para mim, como uma nova criatura, experimentando uma nova vida em Cristo? Certo? Então, primeiro vamos entender, como eu já falei aqui, sexo não é algo sujo. Deus fez o homem e a mulher
certo? Seres sexuados. Existem seres que são assexuados, ou seja, existem seres, a gente estuda isso na escola, em ciências, em biologia. A gente, né, não precisa nem ser aqui um biólogo para falar disso, mas existem seres que não têm sexo. Mas o homem e a mulher, Deus fez o homem e a mulher com sexo. Nós somos seres sexuados. O homem tem o sexo dele e a mulher tem o dele. E cada parte do nosso corpo ele tem uma função. O olho tem uma função de ver, o ouvido, né, de ouvir bem. Se a gente não utiliza os nossos órgãos bem, a gente não aproveita ele bem. Você imagina que você tem um olho e você não utiliza ele direito, né? Você não utiliza, você não vê bem. Ou então, se você tem um ouvido e fica tapando um dos ouvidos, você não vai ouvir bem com o outro. Então, se Deus colocou lá um sexo em você, no homem e na mulher, é para que você utilize ele bem. Agora, utilizar ele bem não é utilizar ele fora do que Deus preparou para mim e para você. Tá certo? Não é entrar nas obras da carne como a prostituição, como a fornicação, né? Não vamos, como é que eu posso dizer? Deturpar o conceito de utilizar bem aquilo que Deus deu para nós, certo? Não vamos tratar isso de uma maneira equivocada. O que é que acontece? O que acontece é que a falta de conhecimento acerca desse tema, que as pessoas têm tanta dificuldade de falar, ela é perigosa, porque as pessoas não querem falar sobre isso, pelos motivos que eu já citei aqui, e aí essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento é que traz os problemas. Porque a gente não conhece e aí a gente começa ou a pecar, ou a gente começa a sair fora do plano de Deus e até de ser abençoado. Por isso. Porque, como eu disse, Deus colocou o sexo na gente é porque tem alguma razão. A gente vai ver por que Deus colocou. Certo? Por que existe? Então, precisamos entender. Homem e mulher, eles são seres sexuados. Eles têm sexo e têm uma função tem uma razão. Deus não criou nada em vão. Tudo que Deus fez em nós, nós somos perfeitos. Somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, precisamos entender isso. Agora, o primeiro propósito do sexo, gente, porque Deus, tem mania que tem crente, inclusive, que acha, né, Deus fez o homem, a mulher e o casamento, e o sexo quem fez é o diabo. Não tem nada a ver, Deus fez tudo. Deus fez o homem, fez a mulher, fez o casamento e fez o sexo. E o propósito maior do sexo é o casamento. Como assim? Deus fez o sexo para o casamento? Exatamente, Deus fez o sexo para o casamento. E eu vou dizer por quê. Né? Deus, na verdade, o desejo de Deus... Eu gosto muito desse assunto. Eu creio que eu tenho facilidade para falar, porque eu gosto demais. Antes de eu ser cristã, eu participei de um grupo, que era o Projeto Elos, aqui, na verdade, do Rio Grande do Norte, Natal. E a gente era só sobre sexualidade. E lá eu era adolescente e instrutoras de outros adolescentes sobre essa área de sexualidade, era só sobre isso. E eu dei palestras no Etiferne, e teve coisas em televisão, então é uma área que eu gosto muito. Mas eu aprendi da maneira errada, né? Só que, graças a Deus, aquele conhecimento me ajudou muito para me entender a estrutura física do homem, da mulher e outras coisas. Mas a gente recebia um conhecimento diferente da palavra de Deus. Mas, de certa forma, eu tenho uma certa facilidade de falar sobre isso, porque eu já tive experiência nessa área. Acho que uns 2 anos eu passei. Depois que eu atingi aquela idade, eu tive que sair do projeto, porque eu completei 21 anos, aí não podia mais ficar. Mas eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos ainda. Então, enfim, aí a gente vê que Deus, ele fez esse relacionamento, fez o homem e a mulher para se relacionarem intimamente. E essa relação, ela deve ser uma relação fiel, ela deve ser uma relação responsável, ela deve ser uma relação excitante, né? Não é para ser uma relação fria, ela deve ser uma relação boa, tem que ter amor, né? Então, o intuito de Deus para esse relacionamento tão íntimo entre um homem e a mulher é que seja dentro desse formato de responsabilidade, de fidelidade, de amor, que tenha excitação, que tenha prazer também, que seja bom, que seja agradável. E se vocês forem observar, um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher que tenha essas características de responsabilidade, de fidelidade, de amor, de compreensão e tal, isso só acontece dentro do casamento. Se você for observar, isso não é possível de acontecer você tendo um parceiro hoje e daqui a 15 dias tendo outro.
Ou você se relaciona sexualmente com o seu namorado, quando termina, se relaciona com ele, com o outro, e todo namorado que você tem, não é possível de você ter um relacionamento responsável, seguro, fiel, excitante, prazeroso, bom, amoroso, se não for dentro do casamento. Então, Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Deus, quando Ele fez o sexo e é para o casamento, Deus estava querendo nos proteger. Mas nos proteger de quê? Vamos ver o que é que acontece quando a gente sai fora desse plano. Certo? Então, assim, para que Deus criou, né, qual o propósito de Deus na sexualidade humana? Para que a gente não caia em condenação, a gente não caia em tentação aqui, cometendo esses pecados que estão escritos aqui em Gálatas, a prostituição, a fornicação, né? E o outro é a lascívia, né? Para que a gente não entre nisso. Primeira coisa, vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Vocês vão ver aí que já começa em Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia já está falando sobre o assunto. Não tem... Está totalmente dentro da palavra de Deus, gente. Sexo não tem que ter constrangimento, nem tabu acerca disso, não, tá? Gênesis capítulo 1, verso 28. A palavra de Deus diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, aqui a gente já vê Deus falando sobre sexo. Porque quando ele diz assim, Deus abençoou e disse... E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Então, Deus estava dizendo, olha, vão multiplicar a terra. Para multiplicar a terra, eles precisavam fazer o quê? Sexo. Então, um dos propósitos, né, de Deus para a sexualidade humana é a criação de vidas. Mas temos que ter cuidado, porque não é só para isso. Existem muitas igrejas, inclusive, que acham que sexo é só para procriar. Gente, isso não é verdade. Nós vamos ver isso aqui hoje. Sexo não é só para procriar. Esse é um dos propósitos de Deus para a sexualidade humana. É a criação, a continuação da vida. Precisa de um homem e de uma mulher. E somente, viu? Homem e mulher. É assim, nesse formato, não há outro. Tá? Então, é esse formato. Um dos propósitos. Criação de vida. Para que se haja, tem que ter sexo entre um homem e uma mulher. A outra coisa, a outra referência que eu quero trazer para vocês é no capítulo seguinte, 2, verso 24. Olha o que diz a palavra de Deus em 2, 24, né? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Certo? Olha só o que está dizendo aqui, né? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, esse apegar-se-á, ele está falando aqui de intimidade física, tá? E também espiritual. Tem gente que acha que é só o físico. Não. Deus está falando aqui de uma intimidade física muito intensa, que é o sexo, né? Precisa aqui, nesse contexto, tinha o sexo relacionado, que é a intimidade física mais intensa que possa existir entre um homem e uma mulher. Eu acho que não existe nenhum tipo de intimidade. Por mais que você seja um amigo mais íntimo daquela pessoa, quando você vai para o terreno do sexo, não tem nada mais íntimo entre um homem e uma mulher. Fisicamente falando. E espiritualmente, é também a intimidade mais profunda entre um homem e uma mulher. Espiritualmente falando, porque eles passam a estar ligados ali. E não é só fisicamente, não, é espiritual também. Certo? Então, Deus também tem um propósito, né? É a questão da intimidade do casal, gente. Não é só para ter filhos. Esse momento do sexo entre um homem e uma mulher é muito íntimo. Eu costumo dizer, a gente às vezes fala umas besteiras, eu não queria nem falar aqui, que eu acho que o Gustavo vai ficar constrangido. Mas, tipo, eu já pensei assim, meu Deus, se o Gustavo morresse antes de mim, é tão íntimo uma coisa dessa, que eu não consigo imaginar uma coisa dessa com nenhuma outra pessoa. Porque é tão íntimo, é tão íntimo. É uma coisa tão minha e dele,
que não dá para imaginar uma coisa dessa, né? A gente, apesar de que é possível, né? Fica viúva ou viúvo e casa de novo, é normal. Mas olha os bastidores aqui, o povo gostando do assunto. Mas vamos lá. O segundo propósito é intimidade. Tem que ter, né? Dentro da sexualidade, existe essa intimidade entre o casal. A outra coisa, Gênesis, eu gosto muito dessa referência, irmão, eu acho ela linda. Gênesis 24, 67. Eu acho lindo. Eu amo porque eu gosto muito do capítulo todo, né? 24. 24, 67. Para que também serve o sexo? Olha, para confortar. É bom demais. Vê aí, ó. Gênesis 24, verso 67. Verso 67 diz assim: E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte do seu pai. Então, o sexo entre um homem e uma mulher também serve para um conforto, como um consolo. Olha que coisa boa. Depois, ele estava tão triste, Isaque, por causa da morte da mãe, Sara, que a palavra de Deus diz que ele trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca. Eles tiveram relações sexuais, e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, o sexo também serve para consolar os cônjuges, confortar. Então, não é só criação de filhos, é intimidade que você passa a ter com o seu companheiro, a sua companheira. É conforto, é consolo. Gente, não é para ser aquela coisa penosa. Tem gente que é só... Eu tenho obrigação. Tem gente que pega aquele capítulo de Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que o homem, ele não tem domínio sobre o próprio corpo, nem a mulher tem um domínio sobre o próprio corpo. Então, assim, ela vai para aquele momento com o marido como se fosse... eu tenho obrigação de servir meu marido. Sim, você tem obrigação, mas é algo que é para ser agradável para ambos, né? Algo que é para ser agradável, não que é para ser uma coisa penosa, uma coisa assim, eu vou obrigada, né? Eu tenho que cumprir o meu papel de mulher, eu tenho que cumprir o meu papel de homem. Não, é para ser confortável, traz consolo para a gente. Não é para ser algo penoso, algo doloroso, algo sofrido, e também não ser só por prazer, né? Não só por isso. Você vê que na palavra de Deus diz aí, ele tomou ela e ele a amou. Foi utilizado o verbo amar. Né? Então, nesse momento íntimo entre Isaque e Rebeca, existiu o sexo, mas também existiu o amor. E é por causa desse amor que existia entre eles dois que o sexo se tornou um conforto. Porque se não existisse o amor, seria só o prazer pelo prazer. E aí, quando se torna o prazer pelo prazer, pode ser bom até nas primeiras vezes, mas depois não fica. Né? A gente, quando é só prazer por prazer, fica o vazio, não é preenchido. Precisa ter algo mais, e esse algo mais é o amor que une o homem e a mulher. O amor, né, que Deus coloca no homem e na mulher. Tá certo? A outra coisa, o outro propósito de Deus, a gente está vendo aí criação de filhos, intimidade entre o casal, conforto, consolo. A outra coisa é para evitar a tentação. E isso é muito importante dentro do contexto que a gente está falando, que é de nova criatura. Nós estamos no novo nascimento, somos seres renovados espiritualmente, crentes em Cristo Jesus, então nós temos que ter cuidado para não cairmos em tentação. E essa área é muito tentada por Satanás. A gente sabe, infelizmente, de irmãos, de pastores que caíram, e não digo isso para apontar, não, eu digo com tristeza mesmo, porque é uma tristeza. Eu tenho vergonha, inclusive, de dizer que a gente sabe de pessoas, né, que caíram nessa área, mas que caíram talvez por falta de conhecimento, por falta, talvez, de uma vida fundada na palavra, na oração, porque é só assim que a gente vence essas coisas, irmãos, essas tentações. É através do conhecimento da palavra, é através de uma vida devocional. Se a gente não tiver, a gente cai, eu e você. Viu? Porque é uma área muito sensível, é uma área muito atacada por Satanás. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui nós vamos ver
capítulo 7. Eu botei um versículo aqui, mas eu acho que eu vou ler mais para vocês. Eu vou ler a partir do 1. Tá? 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler a partir do 1. Eu tinha separado só um, mas eu vou ler a partir do 1. Diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui o apóstolo Paulo, né, quando estava prestes a visitar a igreja de Coríntios, eles estavam com muitos problemas, a igreja. Aí o apóstolo Paulo estava advertindo-os. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, olha aí a obra da carne. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. O apóstolo Paulo disse, olha, o bom, o melhor é que, ele sempre dizia, até se a pessoa ficasse viúva, o melhor é que ficasse como estivesse. Mas se você não aguenta, então arranja um companheiro, por causa da prostituição, não vai se abrasar, não. O apóstolo Paulo bem conhecia a natureza humana e disse, olha, o bom é que você esteja só, para você não criar aí tantos problemas para você. Mas se você não consegue, arranje seu marido ou arranje sua mulher. Certo? O marido paga à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-na no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. Esse versículo, tem muita gente que acha que por causa do que o apóstolo Paulo escreveu aqui, a gente sai sendo escravo sexual um do outro. E não é bem assim, irmãos. Nós temos, assim, não podemos negar as nossas obrigações, tanto como homem e mulher. O seu marido quer sexo, sua mulher quer sexo. Se você nunca quer fazer, está errado, Não pode. Até mesmo que você não tem domínio. Mas não é para que isso seja algo penoso. Isso tem que ser algo agradável, um momento de intimidade, tem que ser um momento bom. Deus fez isso como algo bom. Como algo, até o próprio Isaac foi confortado no momento lá com Rebeca. Então não é para ser algo. Eu acho que o cônjuge, ele não pode transformar isso em algo constrangedor. O que eu acho assim, o que é permitido dentro do sexo entre um homem e uma mulher? Eu acho tudo que seja confortável para os dois. Eu acho que não pode ser um constranger o outro a fazer o que não quer. Algo que seja sofrido, algo que seja constrangedor, algo que seja doloroso. Aí isso não está legal, irmãos. Se o seu marido ou sua mulher está impondo, aí vocês têm que parar, conversar, procurar uma ajuda dentro da igreja, com um psicólogo nessa área. Mas se é algo que é constrangedor para você, se é algo que é sofrido para você, que é doloroso para você, isso não está no plano que Deus traçou para o sexo entre um homem e uma mulher. Não está. Certo? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, está aqui o outro propósito que eu queria falar. O propósito de Deus dentro da sexualidade humana é esse aqui, para que a gente não caia em tentação. Ou seja, porque Deus criou o sexo para a gente não fique tentado a estar querendo fazer da maneira errada. Então, a gente não pode estar se afastando muito tempo. A Bíblia diz que o afastamento tem que ser em consentimento mútuo. Ou seja, se você vai se separar, porque vai passar um tempo em oração ou em jejum, tem que combinar com o esposo e com a esposa. Olha, a gente dá certo ficar aí uns dias assim, um tempo afastado, Tem que ter o consentimento mútuo. Para quê? Para que Satanás não tente pela vossa incontinência, ou seja, falta de controle. Não é brincadeira esse assunto. O negócio é sério. Então, um dos propósitos de Deus dentro da sexualidade humana é para que a gente não tente, a gente não caia lá na prostituição, na fornicação. A mulher está se abaixando, não quer mais só vive na igreja, só vive orando, porque acha que o sexo é sujo, porque acha que é isso, porque tem que ficar na luz escura, não sei o que lá, e não quer ter. O que acontece? E o marido fica lá, sem sexo, isso é perigoso. Aqui a própria palavra de Deus está dizendo, não pode, tá? Para que Satanás não venha tentar, por causa da incontinência. Olha como Deus sabia que essa área é delicada. Então, Deus criou o sexo para que seja algo bom, seja confortável, seja íntimo, traga intimidade para o casal, para que a gente não
caia em tentação. Para que a gente, como seres nascidos em Cristo, nós estejamos com a nossa reputação como crentes, né, ali. Poxa, aquele irmão é cristão, mas só vive traindo a esposa. Olha só. E aí a nova criatura? E aí esse novo nascimento? Né? A gente precisa entender o plano de Deus dentro dessa área, assim como existem várias outras áreas em que o homem ele é tentado a cair, mas hoje nós estamos tratando dessa área aqui, então precisamos entender qual o propósito de Deus para que eu possa viver meu novo nascimento de uma maneira plena e saudável e assim desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para mim. Certo? Eu preciso entender. Outra coisa que eu consegui enxergar, deve ter mais, mas eu consegui enxergar essa, é para ser bom e prazeroso, que a gente já falou aqui. E aí tem duas referências que eu acho que todo mundo conhece, Cantares, né, de Salomão, Cantares, deixa eu localizar aqui. Cantares e Provérbios, tá? Cantares 4, versículo 10 diz assim, ó. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias. Né? Aqui, na verdade, é uma figura, né, de linguagem, mas a gente pode trazer também, comparando, né, entre o homem e a mulher. A gente está aqui, né? Que belos são os teus amores, minha irmã linda, minha esposa, quantos melhores são os teus amores do que o vinho, né? Melhor o amor da esposa do que o próprio vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias, né? Então, ele encontrava prazer, algo bom, estar nos braços da esposa, estar com a esposa. Isso deve ser algo bom, não deve ser algo, aquela obrigação, algo mecânico, só o prazer pelo prazer, ou só ser algo sofrido, constrangedor. Tem que ser algo bom. Provérbios capítulo 5, também, uma referência muito boa sobre isso, né, que trata da pureza sexual. Capítulo 5, do verso 15 ao 19, diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, é para ser algo bom, né? Para ser algo prazeroso. Essa área da sexualidade humana dentro do casamento entre homem e mulher, né? A gente vê, irmã, existe alguma referência aí na palavra de Deus que fale dessa relação tão íntima, tão maravilhosa, tão prazerosa, tão gostosa, que seja fora do casamento? Não. Para vocês que estão solteiros e ouvindo essa ministração, não. O propósito de Deus para a sexualidade humana, como eu disse no início da ministração, é para que seja dentro do casamento. Fora do casamento é prostituição, é fornicação. E aí é pecado. E você, como uma nova criatura, não é para estar em prostituição, em fornicação. Não é para estar andando assim. Né? É por isso que eu disse assim, os reflexos da nova criação na sexualidade humana. Então, eu sou uma pessoa solteira, eu vim do mundo, eu tinha uma vida, eu estou dando um exemplo aqui, eu tinha uma vida sexual ativa, irmã, mas vim do mundo, e agora, como nova criatura, você vai ter que se abaster aí da vida que você tinha sexualmente, tá? Porque você, como nova criatura, o sexo ele foi criado para que seja dentro do casamento e não fora. Fora disso, é como está escrito lá em Gálatas, que a gente leu, está dentro das obras da carne, e isso nos separa. O pecado, ele nos separa de Deus, certo? Mas que você tenha aceitado Jesus Cristo, mas o que foi que eu li lá, em Mateus?
além de aceitar Jesus, nós precisamos o quê? Fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é que você não peque mais. A vontade de Deus é que você mate a tua carne. A vontade de Deus é que você saia da prostituição, é que você saia da fornicação, é que você saia da lascívia. O que é lascívia? É aquela vontade de despertar desejo no outro, de seduzir o outro. Você anda sempre muito decotada, anda com short muito curto, seduzindo as pessoas, o homem também, né? Aquele homem com fala mansa, né? Em cima das mulheres, seduzindo. Então, isso é lascívia, irmãos. É pecado. Isso nos afasta de Deus. Esse não é o propósito de Deus para a sexualidade do homem. Não é. Deus criou o sexo para o casamento, para que seja bom, para que evite a tentação, para que haja com intimidade entre os cônjuges, para que seja algo saudável. Esse é o propósito de Deus dentro da sexualidade. Certo? Quando a gente não conhece essas coisas, o que é que acontece? Como eu disse, a falta de conhecimento, aí sim é que trazem os problemas. É por isso que eu quis falar desse assunto, que muita gente não gosta de falar, não tem coragem de falar, eu não sei porquê, porque eu acho super natural. Mas o fato da gente não ter conhecimento sobre esse assunto é que traz os problemas dentro dessa área e que não são poucos. Eu acho que quem é pastor sabe melhor do que eu, né, quantos problemas eles enfrentam em aconselhamento de casais e de famílias, quase todos relacionados a essa área, porque a gente vê sofrimento por causa disso, a gente vê separação por causa disso, a gente vê adultério, a gente vê adolescentes grávidas por causa disso, nós vemos crianças abandonadas, porque às vezes é fruto de um adultério, a gente vê pais e mães solteiros, e aí começa uma família totalmente desestruturada, porque não tem a presença do pai, porque não tem a presença da mãe, porque foi um relacionamento fora do casamento, olha só. E aí a gente também encontra aqueles problemas daquelas pessoas que praticavam sexo antes do casamento, com diversos parceiros, e aí quando se casa, começam os problemas, porque já começou uma atividade sexual antes, e às vezes isso atrapalha quando vai, né, entra num casamento. Muita gente consegue equilibrar isso aí. Quem tinha uma vida sexual antes do casamento e consegue administrar isso quando se casa. Entra Jesus, entra o poder do sangue dele libertador e consegue ajustar, né, o comportamento da pessoa dentro dessa área sexual. Mas outras pessoas não conseguem. E aí vem com práticas de uma vida sexual que ela tinha totalmente fora do plano de Deus e quer aplicar isso dentro do casamento, já crente. E aí acontecem alguns problemas, né? E a gente não vai tratar isso porque é muita coisa para falar sobre isso. Então, eu queria ler aqui Efésios, capítulo 5. Eu queria falar muito mais coisas, irmão, mas não vai dar. Está me vindo agora um monte de referência na minha mente, mas eu não vou poder falar para vocês, porque o nosso tempo é curto. Mas vamos ver aqui, eu vou encurtar. E está vindo agora, sabe, na minha cabeça. Efésios, capítulo 5, está me vindo Hebreus, está me vindo outras coisas aqui. Mas vamos administrar aqui. Efésios, capítulo 5, verso 3. Eu quero ler para vocês. Efésios 5, 3 diz assim: mas a prostituição e toda impureza, o irmão colocou aí para mim, uma maravilha, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Então, olha aqui, olha o que é que Deus está dizendo para nós. Mas a prostituição e toda a impureza, e aí eu vou pegar essa impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Então, assim, isso não é coisa de estar no meio do povo santo, renascido, nova criatura, nova criação em Cristo Jesus. Não é. A prostituição nem impureza. E aí vamos alargar o conhecimento de impureza. Ah, o que é ser impuro? É só a pessoa que está fornicando e praticando prostituição? Não. É aquela pessoa que está vendo pornografia no computador enquanto o marido ou a mulher está dormindo. Isso é impureza. É aquela pessoa que toda piada que vai fazer é maliciosa envolvendo sexo. Isso é impureza. É aquela pessoa que chega perto de um irmão, ou perto de um homem ou de uma mulher, e ele sempre solta um elogio com outras intenções, porque diz assim, é de brincadeirinha, mas a brincadeirinha não é brincadeirinha, tem um fundo de verdade. E isso é impureza, irmãos. Você pode não estar fazendo sexo com outra pessoa fora do seu casamento, ou você pode nem estar praticando sexo fora do casamento, mas você é malicioso, você é viciado em pornografia,
Sabe aquele homem que pega o carro, sai para andar e não aguenta ver uma mulher e fica dando buzinada? Isso é impureza, irmãos. É crente, está indo para a igreja. Aí passa a mulher buzinando, diz coisa, chama bonita, pega o telefone. Certo? Jesus disse que essas coisas não é para estar no meio do seu povo, daqueles que nasceram de novo, que tem uma vida em Cristo Jesus, né? Que recebeu salvação, temos os nossos pecados remidos, estamos livres da influência do pecado. Lembra que eu falei aqui no início para a gente poder entender todo o resto? Certo? Outra referência, vamos lá para Coríntios de novo, não tem como a gente fugir de Coríntios, Coríntios capítulo 7, a gente inclusive leu, vou ler de novo aqui para vocês, é o mesmo que a gente já tinha lido, Coríntios 7, versículo, irmão, bota aí para mim, 7, 2 a 8, minha Bíblia está com as páginas coladas, já achei aqui, não, tem umas páginas que estão pregadas uma na outra, pronto, 7, verso 2, bota o 2 para mim. É o 2? Pronto. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, né? Então, aqui é aquilo que eu já falei aqui, que Deus criou o sexo para o casamento, certo? Cada um tem o seu próprio marido e a sua própria mulher. Não é para ter mais de um, viu? A gente não vive lá no Antigo Testamento, não. E mesmo naquela época não era... Então, cada um tem o seu próprio marido e sua própria mulher por causa da prostituição, né? Então, a gente... Justamente para não cair em tentação. Coloca o verso 8 e o 9. Por favor. Estou aqui olhando. Digo, porém, aos solteiros. Pronto, vamos ver, porque está parecendo que é só para casado, né? Mas pode ter solteiros que vão ouvir ou que ouviram. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, tem solteiro aqui também, que lhes é bom se ficarem como eu. Pode botar o 9. O apóstolo Paulo dizendo, olha, é bom que fique como eu, solteiro, tá? Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, melhor é que vocês fiquem, tanto os solteiros como as viúvas, e os viúvos, fiquem como eu, solteiros. Mas se vocês não aguentam, e aí vão querer estar praticando sexo fora do contexto do casamento, então casem. É melhor do que estar se abrasando, ou seja, é melhor do que estar pecando. Porque sexo fora do casamento é pecado. Então, não tem. Eu poderia até querer dizer alguma coisa para você que não está dentro do contexto do casamento, que tem uma palavra que lhe diga que você pode praticar sexo. Não tem. Sexo é dentro do casamento. Dentro de uma relação íntima entre um homem e uma mulher, que convivem maritalmente, que habitam juntos. Certo? Não existe essa coisa de namorar e está praticando sexo. Pela palavra de Deus, não tem. Isso é fornicação. Eu preciso ser bem direta, mas é porque a palavra de Deus, como eu disse, o evangelho não precisa de arrudeio, ele é simples assim. Vocês estão vendo que o próprio apóstolo Paulo, não sou eu, Juliana, não estou dizendo, é o apóstolo Paulo que disse. Agora, se vocês não aguentam ficar, casem-se. Agora, o conselho é casem-se com estruturas, viu, gente? Cuidado, vão procurar saber quanto é 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, quanto é que está o aluguel. Porque muita gente sai casando, não tem estrutura, e aí o casamento se torna uma tortura. Precisa-se ter tudo planejado. Aí já é outro assunto, né? Porque Deus, ele fala de planejamento para tudo, inclusive para se casar. Precisa ter planejamento. É muito bom casar, mas precisa ter tudo planejado. Certo? 1 Tessalonicenses 4:7. Vai também, eu quero só reforçar aqui a questão da impureza, né? Como a palavra de Deus fala da impureza. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, né? Então, Deus não nos chamou para a gente andar aí com imundícia, com impureza, com malícia, nada disso, com pornografia. Nós somos crentes nascidos de novo, oh, aleluia. Crentes que Deus nos fez para uma vida de santidade, para estar no santo dos santos. Oh, que maravilha, gente. Uma vida de santidade. Ah, eu estou solteiro. Olha, para os solteiros é muito difícil. Principalmente adolescentes, porque ele entra na adolescente, os hormônios estão bombando, e eu já fui professora de adolescentes, e eu tive, na minha época, um casalzinho que acabou, e eu percebia, sabe, que eles estavam pegando fogo, e eu vivia dizendo para eles, gente, bebe água gelada na hora que se afasta, respira. Eu vivia dizendo isso para eles, e eles acabaram, a menina acabou engravidando. A mãe, inclusive, veio falar comigo, a mãe, que era uma pessoa, uma pregadora, ela é, né, não vou citar aqui o nome,
na rádio Nordeste, ela prega e tudo, e ela veio dizer, nada do que eu ensinei que a gente ensinou serviu, irmã, serviu de alguma forma. Né? A senhora não se preocupe, tudo vai dar certo. E eles foram bem duros com eles. Graças a Deus, eles estão bem hoje. Eles têm 2 filhos, né? Estão bem, são uma família ajustada, graças a Deus. Vivem juntos, vivem bem. Mas eu percebia isso, porque é muito difícil para o adolescente. É muito difícil, é uma área muito difícil. Então, precisa muito da ajuda, sabe? Dos pais, da igreja, de tudo. Porque os hormônios estão a mil. A mídia, ela prega muito sexo. A televisão, ela prega muito que se deve praticar. Isso é consciente e inconscientemente está lá. Nos programas de televisão, nas novelas, em tudo se prega que se deve fazer sexo. A escola se diz. Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que na época, minhas amigas todas já tinham vida sexual e eu não tinha, e eu tinha vergonha de dizer. Porque se eu fosse dizer aquilo, eu sabia que as pessoas iriam me olhar torto e dizer, como é que pode, você com essa idade, não sei o quê. Então, existe uma pressão muito grande para que se pratique sexo. Então, é importante que os jovens eles tenham uma vida fundamentada na palavra, porque eles vão precisar vencer essas tentações, que para eles talvez seja tão difícil, talvez seja até mais difícil do que para aqueles que estão casados. E eles têm a curiosidade, e eles começam a namorar, e vem os desejos, porque todo mundo que namorou aqui sabe que vem, e é forte, né? E aí, como eu dizia meus alunos na escola dominical, quando vier aquela vontade, vocês se separam, jogam um para o lado para o outro, tomam água gelada, faz qualquer coisa. Tem que fazer, porque senão, se continuar, não dá certo não, porque é forte, né? Como o Senhor mesmo sabia, Deus mesmo dizia. Né? A gente viu aqui como é complicado. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, aí os problemas vêm. Né? Quando a gente não tem esse conhecimento, qual o propósito de Deus para a minha sexualidade? É para que eu utilize ela dentro do contexto do casamento, para que seja bom, para que seja um momento de intimidade, para que eu não caia em tentação. Então, foi para isso que Deus fez. O propósito de Deus é isso. E quando a gente não conhece isso, quando essa sexualidade ela é utilizada fora do propósito de Deus, aí vem os problemas. Aí a gente vê aí, o mundo cheio de HIV, matando muitas pessoas, porque são relações fora do casamento, fora do propósito de Deus. A gente vê, como eu já citei aqui, adolescente, gravidez na adolescência, a gente vê pais e mães solteiras, famílias desestruturadas, famílias que se separam por causa do adultério, né? Problemas na relação sexual do homem e do marido por causa de impureza, porque o marido vê pornografia, às vezes quer aplicar lá a pornografia com a esposa, aí começam os problemas, a esposa não tem mais vontade. Então, quando a coisa sai fora do propósito que Deus tem para a sexualidade humana, aí os problemas começam a surgir. Por isso que é importante o conhecimento. A gente precisa entender o plano de Deus dentro dessa área para que a gente não venha sofrer, para que a gente não venha sair do propósito, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha cair em tentação. E também ainda existe uma ideia que o homem ele deve ser super agressivo na hora, né? E aí existe muito isso entre os homens, porque eu sei que existe, eu sou mulher, mas eu sei, né, que o homem ele tem que ser agressivo sexualmente falando, né, para ele ser considerado um bom parceiro. Né? E isso não é verdade, porque esse tipo de comportamento é o que a gente vê violência sexual, a gente vê abuso infantil e a gente vê estupro por causa dessa ideia que é propagada no meio dos homens, de que para o homem ser um bom parceiro, ele precisa ser um parceiro agressivo, né? Pega ela de jeito, sei lá como é que é. E aí acontecem esses tipos de problema: abuso, estupro, violência sexual. Tudo isso está fora do que a gente viu aqui, está fora do propósito de Deus para a sexualidade da gente. Né? Nada disso faz parte do plano de Deus para a sexualidade do homem. Nada disso reflete uma nova criatura. Né? A prostituição, a fornicação, a violência sexual, o abuso, as mulheres, mães solteiras, pais solteiros, crianças abandonadas, famílias... Nada disso... Né, pessoas doentes por doenças que hoje não é mais DSTs, agora é ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Nada
isso faz parte do plano de Deus para a sexualidade humana. E está totalmente fora, não reflete de maneira nenhuma criaturas renascidas, baseadas na fé em Cristo Jesus para viverem uma vida de santidade. Não tem nada a ver, né? O propósito de Deus para a nossa sexualidade não tem nada a ver com essas coisas que têm acontecido ao nosso redor, ao redor do mundo, por falta de conhecimento desse propósito. Isso não reflete um novo nascimento. Não reflete, certo? E, para encerrar, eu só gostaria de dizer mais uma coisinha, né? Tem muita coisa para falar, eu não vou falar mais não, senão a gente passa a noite todinha aqui falando. O que é mais importante, e eu passei a semana toda meditando sobre isso, e eu fiquei, mas o que é mais importante quando Deus ele criou o sexo para o casamento, para que eles sejam felizes, homem e mulher, desfrutem das bênçãos do Senhor, sejam confortados, recebam consolo, não caiam em tentação, nos ajude, né, a vencer a nossa carne. Mas o mais importante de tudo isso, tem uma referência que eu nem lembro, eu até estudei ela essa semana, mas não estou lembrada, que o único relacionamento, na verdade, a gente, falando de relacionamentos entre os namorados, né? Tem um namorado e namorada, o noivo e a noiva. Vou tirar o noivo e a noiva. O namorado e a namorada, o amigo, a mãe com a filha, né? Muita amiga, o pai com o filho. A gente vê todo tipo de relacionamento, mas a Bíblia não compara nenhum desses relacionamentos com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O único relacionamento que é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja é o relacionamento do homem e da mulher. É o único que é comparado com o relacionamento de Cristo e a igreja. E aí eu fiquei pensando nisso e eu fiquei, poxa, Deus criou a sexualidade humana, esse momento tão íntimo, que acho que é o relacionamento mais íntimo que possa existir entre um homem e uma mulher, o ato sexual, para que nós, né, como homens e mulheres que nos relacionamos tão intimamente dentro desse contexto, a gente possa entender entender que existe um relacionamento ainda mais extraordinário que o espírito humano possa experimentar, que é o nosso relacionamento com Cristo, através da fé nele, né? Nós salvos em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, passamos a ter um relacionamento mais extraordinário do que qualquer relacionamento humano. E eu acho que o sexo, no fundo, Deus criou para que a gente possa entender isso. Poxa, como é íntimo esse momento que eu estou vivendo aqui com essa pessoa, com meu marido, com a minha esposa. Aí Deus nos lembra, mais extraordinário ainda é o que eu posso viver com você através do meu Filho Jesus. Através do novo nascimento, através de seres renascidos espiritualmente. É maravilhoso o sexo entre um homem e uma mulher? É um prazer inigualável. Aí Deus nos diz, ainda mais extraordinário é o relacionamento que você pode ter comigo através do meu Filho Jesus, através do novo nascimento. Ainda é mais extraordinário. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Foi um pouco extenso. Eu queria falar mais, inclusive, mas não vou, porque eu já sei que passei da hora. Mas que vocês possam entender, né, que nós, como seres renascidos espiritualmente, precisamos ter uma nova conduta, um novo comportamento e ter cuidado com a nossa sexualidade, né? Entendendo o propósito que Deus criou, né? Para que Deus criou a minha sexualidade, né? A gente precisa entender para que nós possamos ser abençoados e não cairmos em tentação nem condenação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oi, amém, graças a Deus, né? Meus amados, estão, né, os irmãos da equipe do Águios que estamos aqui. Hoje nós estamos iniciando, né? Damos esse pontapé inicial através aí da irmã Roliane. E o nosso assunto agora de agosto e setembro é batismo em Cristo. E o que é que isso tem a ver com batismo em Cristo, né? Quando nós nos convertemos a Cristo,
nós somos batizados nele. Esse assunto vai ser tratado ao longo desse período, e inclusive uma referência, eu acho que o Juliano não usou, né? Foi aquela 1 Coríntios 6:17, que diz: aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. E ele vem falando exatamente sobre relação sexual. Ele diz, né, que o que se une a uma prostituta faz-se uma só carne com ela, mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, por que ele usa o ato sexual e logo depois fala do relacionamento entre nós e Cristo? Porque no ato sexual o homem, né, penetra a mulher e se torna uma só carne. E na salvação, nós nos tornamos um com Cristo da mesma forma. Cristo, ele nos penetra mesmo. Não fisicamente, mas no nosso espírito, e ele passa a habitar dentro de nós. E é realmente uma similaridade que foi criada por Deus. E eu tenho algumas ideias sobre essa questão, né, de por que Deus ele enfatiza tanto essa questão das obras da carne. As primeiras são exatamente as obras, os pecados sexuais, né, esses pecados sexuais no Velho Testamento, eles eram punidos com a morte, né, está lá em Levítico capítulo 18. E por quê? Porque quando Deus criou o sexo, o ato sexual, ele pensou nele e no homem. Então é algo que é santo mesmo. Então, realmente nós, como pessoas que estamos batizados em Cristo, novas criaturas, nós precisamos purificar a nossa vida na área sexual, começando mesmo, né? Isso é um problema seríssimo, a questão da pornografia. Muitos cristãos viciados em pornografia. No mundo isso virou a norma, na verdade, né? É uma coisa, é um caso tão grave que na Rússia, eu não sei como é que está agora, mas alguns anos atrás na Rússia foi proibido pornografia, porque estava deixando os homens tão viciados e estava afetando produção, trabalho, tudo, a saúde psicológica. A pornografia, eu acho, na minha visão, independentemente do ambiente, se é um cristão, não estou falando na igreja, eu acho que devia ser algo proibido. Eu não sei como os Estados Unidos permitiram a indústria pornográfica crescer daquela forma, e eles exportaram essa indústria pornográfica para todo o mundo, porque isso é algo destruidor. Qualquer psicólogo, psiquiatra vai, se ele estudar essa área, isso eu já vi vários papers, já vi matérias sobre isso. É muito destruidor. A pornografia, ao contrário do que as pessoas acham, ela, na verdade, ela danifica a sua vida sexual. Um homem ou uma mulher que se vicia, eu acho que é mais homens, mas também tem casos de mulheres, mas um homem ou uma mulher que ele consome a pornografia, ele vai perdendo o interesse sexual, porque ela perverte. E existem algumas coisas que realmente não vai a gente tratar aqui, mas ela atinge uma área do cérebro, que é aquela área do prazer, que você acaba conseguindo algo que deveria ser um pouco mais difícil, né? Aí torna ser fácil. É tipo assim, você está o tempo todo comendo doces, o tempo todo. É mais prazeroso para a boca, você, em vez de você se alimentar de feijão, de carne, proteína, aquela coisa toda, você começa só a ingerir só aquela parte, chocolate, doce, só aquela coisa que dá aquele prazer, mas não traz os nutrientes, né? Então tem muita coisa realmente a se falar. Nós teremos um momento que a gente vai tratar, e Juliane pode até voltar a falar sobre esse assunto, e outros pregadores também, que vai ser quando a gente falar sobre a parte da família cristã. Eu acredito que já depois dessa temática, a gente já vai tratar sobre a temática da família cristã. E aí vamos falar sobre o propósito de casamento, o papel da esposa, a mulher cristã, né? Que temos um livro aí, que em nome de Jesus vai sair, né? Estamos aí na peleja, né? Os nossos livros, nossos 2 novos livros, e já temos mais outros aí na agulha, mais 2 depois. Então temos muito trabalho para fazer. Amém, gente? Então Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora, como a gente sempre tem orado,
pelos enfermos. Eu vou chamar a irmã Liene aqui e depois nós vamos finalizar com uma ministração, uma canção muito bonita do Asaf Borba, né? Que fala que o meu louvor é fruto, né, desse amor verdadeiro, um verdadeiro louvor que o louvor e a adoração, gente, ele tem, espiritualmente falando, ele é representado no casamento pelo ato sexual, né? O ato sexual é esse momento de intimidade e comunhão extrema entre o casal, e na nossa vida devocional, esse momento de intimidade, que eu diria extrema, é exatamente quando você se entrega totalmente a Deus e você se enche do Espírito Santo. É quando você o adora, quando você se entrega em adoração a Deus. Vamos dizer assim, isso eu já vi outros pastores também que entendem mais desse assunto, dizendo que é meio esse momento de ato sexual entre Deus e os homens. Novamente eu digo, não é o sexo físico, mas é essa coisa espiritual onde Deus, Ele lhe enche, Ele lhe penetra e você é cheio totalmente na sua alma, suas emoções, seus pensamentos, e é algo que é prazeroso para Deus. Deus, Ele tem prazer e Ele busca quando o seu povo o adora. Isso é o que Ele busca, Ele deseja isso. Amém? Então Deus abençoe vocês. Vamos fazer um momento de intercessão agora e depois um momentinho, também finalizando um momento de louvor. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né? O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E o tempo todo o Senhor está cuidando de nós e abrindo os nossos olhos. Nós vamos fazer desse momento, como o pastor Wendel disse, um momento de intercessão. Nós vamos interceder, nós vamos pedir para que o Senhor nos abençoe com entendimento, porque Ele já nos curou. Ele já nos curou, Ele já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, mas para que nós possamos crer e receber esse presente maravilhoso do nosso Deus. Amém? Eu vou pedir para os que estão presentes aqui, que fiquem de pé, que juntamente possamos interceder, que possamos verdadeiramente colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor diz, que é, no nome do Senhor Jesus, nós expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos, porque Ele tem todo o poder. E quando nós falamos o nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas acontecem. Amém? Maravilhoso eterno Deus, nós estamos aqui, Deus, te agradecendo em primeiro lugar por cuidar tão bem de nós, por nos amar tanto e nos criar de forma perfeita. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua cura, nós cremos na Tua libertação sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que estão nos assistindo ou que provavelmente vão nos assistir mais lá na frente. Senhor, e nós vamos Te pedir aqui que essas vidas possam ser alcançadas através das nossas vidas e que elas possam ser libertas e que elas creiam verdadeiramente no poder da cura que Tu nos presenteou. Senhor, contempla aqueles que estão em casa e nós concordamos com essa cura, nós concordamos com as Tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas, sobre as nossas vidas, e nós cremos em Ti e na Tua palavra. Então é no nome do Senhor Jesus que repreendemos toda enfermidade, todo vício, toda maldade, todo pensamento pecaminoso, todo desejo de destruição, de suicídio, todo desejo de desistir. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, e é com ousadia que nós cremos nesse nome e determinamos cura no nome do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para o seu lar, para os seus pensamentos, para os seus caminhos, que o Senhor Jesus possa conduzir a sua vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas essa ministração de alguma forma entrou no seu coração e quebrou um tabu da sua vida, algum estigma que você tinha,
eu quero dizer a você que esse é o momento de você entregar também a sua vida a Jesus. Feche os seus olhos aonde você está e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu passo a ser totalmente dependente de Ti, Senhor. E eu quero estar contigo no reino dos céus. Eu quero fazer parte desse reino maravilhoso e crer e viver a Tua palavra. Eu quero que a minha vida seja fruto do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. Lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de Te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem